Eu peço vênia à relatora, a ministra Luciana Lopes, para acompanhar a divergência. Proclamo o resultado. Por maioria, foi dado provimento ao agravo para fim de determinar a regular instrução da ação de impugnação de mandato eletivo, vencidas a ministra relatora e a ministra Luciana Lócio. Senhor presidente, eu gostaria, Como sobre um ponto relatora, que, sim. como relatora, de apresentar aqui uma questão de ordem que entendo pertinente e oportuna, porque os debates realizados nas últimas sessões referente ao trâmite da presente ação e às supostas ações a ela conexas, eu não pude até me manifestar. A questão diz respeito à competência para o processamento do feito e passa pela definição das consequências da relatoria do presente feito, porque fiquei vencida na questão do seu conhecimento, bem como sobre a prevenção que pode advir da sua relatoria. Então, trata-se da AIME proferir aquela decisão monocrática em fevereiro. Desta decisão foi interposto agravo regimental. Eu proferi meu voto na sessão de 19/3 pela negativa de provimento, não é? Tendo, então, o eminente ministro Gilmar Mendes inaugurado a divergência para prover o agravo e prosseguir na sua regular instrução. Diante dessa circunstância, creio eu, invariavelmente será Sua Excelência designado como relator do caso. Trago aqui o que dispõe o artigo 556 do Código de Processo Civil, também o que dispõe o regimento interno deste tribunal no artigo 25. E eu entendo que não se trata de uma chamada relatoria provisória apenas para a redação do acórdão, e sim uma verdadeira substituição da relatoria. E para fundamentar esse entendimento, eu trago aqui o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que tem aplicação subsidiária, e trago o artigo 135, o artigo 38, e pontuo que, em primeira análise, o regimento não é expresso quando trata de substituição de relator, se tal se dá de forma temporária ou definitiva. Todavia, ante o fato de que meu voto foi no sentido de não conhecer da ação, quer dizer, não é arquivar, mas de não conhecer da ação, do mesmo regimento do Supremo, é possível se concluir que se trata de alteração de competência e não mera substituição temporária. Eu trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que analisa caso absolutamente idêntico. Ministro José Delgado lá concluiu que se o autor do primeiro voto vencedor é o competente para redigir o acórdão, que antes era atribuição do relator, por essa mesma lógica, também será competente para análise dos demais dados referentes àquele processo, pois o contrário será, no mínimo, incoerente. E que a interpretação da lei deve ser feita de forma lógica, inteligente, de modo que não contrarie o senso comum. Atribuir ao relator que restou vencido a prevenção para examinar os demais recursos e feitos que podem se seguir é ferir este senso. Trago aqui o voto de Sua Excelência, trazendo o artigo, inclusive, 58 do Supremo Tribunal Federal, para lá, que diz: o relator funcionará independente de nova distribuição nos embargos, e sendo vencido o relator do acordo embargado, funcionará o desembargador que tiver lavrado o acordo. Também lá previsto no próprio voto do ministro Delgado. Cito o precedente mais recente do Superior Tribunal de Justiça, também nesse mesmo sentido, de relatoria do ministro Napoleão Nunes, que eu trago aqui, e prossigo com a questão da prevenção, uma vez que esta Corte, quando dos debates anteriores no julgamento do presente agravo, ponderou sobre a possibilidade de reunião das demais ações que digam respeito aos mesmos fatos. O regimento interno deste tribunal trata somente da prevenção decorrente do recurso, mas do dispositivo já é possível extrair o fato gerador da prevenção, qual seja o julgamento do recurso, que está no artigo 16, parágrafo 6º. Por sua vez, o regimento interno do Supremo assim dispõe sobre a prevenção, aí tratando não só do recurso, mas também da ação, que prevê expressamente hipóteses que não geram prevenção. E isso está disposto no artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que me parece muito aplicável, senhor presidente, porque diz: não se caracterizará prevenção se o relator, sem ter apreciado liminar nem mérito da causa, não conhecer do pedido,
declinar da competência ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. A leitura dos dispositivos, especialmente deste parágrafo 2º, me leva a concluir que a mera distribuição inicial da AIME para minha relatoria não configura ato gerador de prevenção para os outros processos a ela vinculados, por conexão ou continência, uma vez que eu não conheci do seu pedido inicial. Então, senhor presidente, eu trago este tema em forma de questão de ordem, entendendo e indagando se a transferência da relatoria da presente AIME para o ministro prolator do voto vencedor do presente agravo regimental, uma vez que votei no sentido de dela não conhecer, resultará na transferência da competência para sua instrução e julgamento, bem como gerará a prevenção para julgamento dos feitos conexos. E eu digo isso, senhor presidente, porque, na verdade, ainda haverá de ter a citação e a defesa e poderá ainda vir a ser discutido, no caso aí, se seria o ministro Fux ou o ministro Gilmar, mas eu digo em relação a esta AIME em especial. Tendo, então, não conhecido, já naquele momento do pedido, creio eu, a aplicação do regimento do Supremo Tribunal Federal, que poderá ser aqui aplicado por analogia, nos levará não mais à minha relatoria, mas à relatoria do primeiro ministro que foi o vencedor, no caso, o eminente ministro Gilmar Mendes. E ele ficaria, a meu ver, aí que eu proponho esta questão, relator para esta ação e as demais ações que virão conexas nessa discussão. Daí eu apresentar esta questão de ordem a Vossa Excelência. A questão de ordem de Vossa Excelência faz eu lembrar que eu preciso aditar a proclamação para consignar que fica redator para o acordo ministro Gilmar Mendes. A questão relativa à relatoria, com certeza não faltará relatores, não faltarão relatores, porque temos 6 ministros aqui aptos a relatar, o único excluído, a priori, é o presidente. Então, mas a competência para essa análise é da presidência, a princípio, então eu vou reduzir a termo a questão de ordem de Vossa Excelência feita oralmente e analisarei oportunamente esta questão de ordem em meu gabinete.